do, and I don't know how. Tell me what can stop this river. Pai do Senhor, todos os irmãos do Brasil, do Moçambique, Angola, Portugal, os irmãos da Rússia, os 30 irmãos que nos ouvem na Rússia. Deus abençoe os irmãos da Rússia, irmã Dorcas, todos os irmãos aí da Rússia. Também os irmãos de Massachusetts, Kansas City, Deus abençoe. Também a comunidade brasileira de Nova York. Abraço, queridos irmãos. Deus abençoe aí todos os irmãos de Nova York, toda a comunidade brasileira, evangélicos de Nova York. Amados, hoje, esse que vos fala, o irmão Maurício, da cidade de Pouso Redondo, Santa Catarina, Brasil. Pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos artigos para os professores da escola dominical, CPAD Betel. Os irmãos da Rússia, os irmãos dos Estados Unidos, de Portugal, né? Enfim, tem acessado o site da escola dominical. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Quem tem acessado nosso site da escola dominical para a glória de Deus. Estamos nesse seminário do Apocalipse. Vamos falar sobre o segundo selo, o cavalo vermelho. A paz é tirada da terra. A terceira, a grande guerra que haverá no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. Vamos ver o verso 3. Eu vi o segundo animal dizendo: vem e vê. Amados, o simbolismo de cavalos e cavaleiros, já tivemos a oportunidade de focalizar em notas anteriores sobre o primeiro cavaleiro que simboliza o anticristo. A primeira dessas passagens, a descrição de 4 cavalos diferentes e cores. Ele e seus cavaleiros percorriam a terra por expressa ordem. São divinos, ou seja, são cavalos além do normal, corrigindo. O cavalo era comumente usado nas atividades de guerra. Nesse ponto, os cavalos aqui citados representam guerra, violência, tragédia, julgamentos divinos. Aqueles que interpretam o livro de Apocalipse historicamente, interpretam como eventos que já aconteceram. Mas nós não adotamos essa interpretação histórica deturpada como perseguição contra os cristãos e outros exércitos. Alguns dizem que eram os romanos munidos de espada, mas em contraste com a ideia, note-se que os cavalos são respectivamente branco no primeiro selo, certo? Vermelho no segundo selo, cavalo preto no terceiro selo, que são símbolos, certo? E existe todo um significado. E o cavalo amarelo no quarto selo. Mas, porém, aqui nós vamos focalizar o segundo cavalo. A cor vermelha refere-se aos cavalos, mas antes, a natureza da missão de que são incumbidos. Temos a expressão vem e vê do texto. Nos 4 primeiros selos existe o expressivo vem e vê. Aqui no texto também, amados. Nos antigos manuscritos aparece aqui uma variação do código sinático. Apresenta o duplo imperativo vem e vê. Muito bem, o cavalo vermelho significa a guerra mundial que haverá na grande tribulação, mas a igreja do Senhor não estará aqui mais. Esse cavalo significa guerra.
no texto de Zacarias 1:8, o cavalo vermelho é que tem essa lista. Para um comentário mais específico, vejamos: vermelho, marrom, avermelhado. As primeiras malhados, no grego usa dois adjetivos que significa com manchas. Então temos no original grego palavra com manchas, com muitas cores. Zacarias 6 diz: a hesitação quanto. Temos a palavra brudim, significa cinza, malhado no grego, e a palavra, amados, que acompanha é musim, baio, no grego, aparentemente raiz, ser forte, no original grego. Para rodi, em que é traduzido salpicado, Gênesis 31:10. Multicolor, pálido, em outras versões, os que pensam que a primeira visão surgiu no pôr do sol, ou oitava, na alvorada, explicam as diferenças entre Apocalipse 1:8 e 6:2. Em termos de cores, relacionadas com anoitecer e alvorada. Em Apocalipse 1:8, vermelho, baio e branco são as cores do pôr do sol. Em Apocalipse 6:2, preto, malhado, branco são cores da madrugada. Notas interessantes para vocês. Em Apocalipse 1:8, sua sequência é vermelhada, amarelo, preto, branco. Em Apocalipse 6:2, vermelho, preto, branco, amarelo. Em Apocalipse 6:7, preto, branco, amarelo e vermelho. Seja como for, amados, as escrituras são proféticas e combinam entre si em cada detalhe. Temos aqui a mesma sequência: branco, vermelho, preto e amarelo. Verso 4, do capítulo 6, guerra entre as nações. Ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Amados, o cavalo vermelho é também o símbolo de guerra. Esta cor, como vemos no Apocalipse, tem quase, amados irmãos, sempre, amados, o sentido desfavorável. Uma grande dragão vermelho, veja Apocalipse 12:3. Uma besta de cor escarlate, Apocalipse 17:3. A grande meretriz, a mulher, estava vestida de púrpura escarlata, Apocalipse 17:4. As mercadorias da grande Babilônia, de púrpura e de seda, de escarlata, Apocalipse 18:12. Assim que a grande Babilônia estava vestida de púrpura, de escarlata, etc. Apocalipse 18:6. As guerras, amados, as guerras serão tremendas, seguidas pela vingança, peste, etc. Dos que vão guerrear. O cavalo em foco nada disse, apenas cavalgou, permitindo que a cor do seu cavalo o identificasse. Cavalo vermelho era o seu. Foi-lhe concedido que tirasse paz da terra e levar os homens a se matarem uns aos outros na grande tribulação. Levavam uma grande espada, que significa com os outros. Mais detalhes nos leva a crer seja ele o símbolo de guerra. A espada era sempre um símbolo de juízo pela guerra no Antigo Testamento. E na literatura posterior, a cor vermelha era a cor que mais se associava à guerra. Tudo isso sucederá, amados irmãos, na parte final da grande tribulação, quando se ouvirá uma voz dizer:
a paz é tirada da terra. A guerra é seguida pela fome, sede, pestilência, morte, etc. Isso acontecerá em consequência da rejeição do príncipe da paz, Isaías 9,6. Assim, a guerra é um meio destrutivo e relevante. As consequências. E assim, era natural que esse cavalo aparecesse logo após o cavalo branco. Mateus 24, verso 4 ao 6. Até então, o anticristo mantinha seu domínio sobre a terra. Entretanto, houve um limite. Agora começa a guerra e seus cuidados, suas cuidadosas alianças são destruídas. O segundo selo desencadeia o seguinte: a batalha do Armagedon. Então, amados, os exércitos liderados no Oriente desfecham um ataque devastador contra Israel. Daniel 11:40. Essa guerra começou provavelmente envolvendo uma disputa sobre Jerusalém. Zacarias 12, versos 2 e 3. Amados irmãos, os aliados valem-se desse pretexto e desfecham a invasão esmagadora, amados irmãos, lá no Oriente Médio, por terra. Então haverá uma grande guerra que vai se levantar contra Israel, por terra, mar e ar. Veja Ezequiel 38, verso 8 ao 17. Entendemos, irmãos, na sequência que o primeiro selo é aberto e esse segundo é aberto. Refere-se à invasão dos inimigos juntamente com seus aliados. E o anticristo vem com as 10 nações em seguida para conquistar Israel. Amados, esta guerra vai ser no início da grande tribulação. Essa guerra mundial, chamada Armagedon, talvez perdura por meses entre os inimigos de Israel, que sob o comando do anticristo lutará contra outras nações. E seus aliados vão alcançar, destruir o Oriente Médio. Essa guerra, ela vai querer destruir as nações da Palestina, inclusive Israel. Então, o selo que trata da guerra do Armagedon. Essa guerra ocorrerá na metade da semana de Daniel. Daniel 9, 27. Amados, mas Deus vai livrar Israel dessa destruição. Essas nações que vão se levantar contra Israel, elas serão aniquiladas. Ezequiel 38, 17, Ezequiel 39, 24, Ezequiel 38, 16. Amados, mas como essas nações serão derrotadas que são contra Israel? As nações lideradas pelo anticristo. Primeiro, as armas usadas contra as nações que vão querer atingir Israel. Terremotos, Ezequiel 19, 20. Espada, Ezequiel 38, 21. Pestilência, Ezequiel 38, 22. Chuvas torrenciais de pedras, saraiva, fogo e enxofre. Isaías 30 e o verso 30. Então, Deus, ele vai livrar Israel. Você pode perceber em Zacarias 14, amados irmãos, que o Senhor sairá em defesa de Israel. Zacarias 14 fala claramente a respeito como Deus vai se levantar para defender Israel quando as nações lideradas pelo anticristo vai querer destruir Israel. Mas Deus
vai fazer uma intervenção, enviando terremoto, espada, pestilência, e chuvas, saraiva de fogo e enxofre. Isaías 30 e o verso 30. Então, amados, o segundo selo refere-se à guerra em que nações lideradas pelo anticristo vão querer atingir Israel. Isso será na grande tribulação. Então, Armagedon trata-se, vamos dizer assim, de uma terceira guerra mundial. Mas a igreja estará no céu. E aqui na terra, Deus vai livrar Israel. Por favor, leia Zacarias 14. Lifted high in my life, oh God, and I fall to my knees, so it's you that they see my eyes. Jesus, you be